Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para a gente falar sobre investimento a longo prazo. Esse é um tema super importante aqui na jornada, a gente precisa falar sobre isso, afinal de contas, a gente está organizando a nossa vida para que os nossos próximos anos eles sejam melhores do que os nossos últimos anos. E pensar em maneiras como a gente pode investir em todas as áreas da nossa vida é muito importante para o nosso planejamento. E eu tava pensando sobre isso esses dias, né? Alguns dias atrás eu fui vacinar minha filha de 1 ano, fui tomar vacina. E aí aquele cenário que se você é mãe conhece muito bem, né? Posto de saúde, muitas mãezinhas levando suas crias lá para vacinar, e aquele chororô, criança já vê agulha, já sai gritando. E quando é a sua vez, né, de colocar o seu filho ali, você sabe que vai machucar, que vai ficar uns dias com o bracinho ou a perninha doendo, e vai ficar meio mole, vai sentir às vezes febre, dor. Bom, pensando nisso, a gente tem uma escolha, né? Faz o que é certo, faz a vacinação e protege aquela criança no futuro, né? Traz uma imunidade para ela, uma prevenção. Ou a gente escolhe que o nosso filho não vai sentir dor nenhuma, né? Que a gente não vai levar para vacinar, poupa naquele dia a criança, mas futuramente quem pode chorar é a gente, né? Então, eu estava refletindo, e esse é um bom exemplo para a gente pensar sobre investimento a longo prazo, porque a ideia é justamente essa: a gente sempre está fazendo uma escolha. Observem isso. Ou a gente escolhe pagar um preço aqui no presente para conquistar um benefício no futuro, ou a gente escolhe desfrutar um pouquinho aqui no presente e pagar uma conta bem cara lá no futuro. Então, é muito importante a gente avaliar todas essas questões e escolher com sabedoria, né? Sabendo que de tudo que a gente faz aqui, a gente vai prestar contas e a gente vai colher aquilo que nós estamos plantando. Observem isso, tá bom? É muito importante você entender que a vida que você tem hoje, direto ou indiretamente, consciente ou não, ela foi construída pelas suas escolhas até aqui. Então, minha irmã, presta atenção. A vida que você tem hoje, ela foi construída com as escolhas que você fez no passado, certo? E se você continua no mesmo padrão, a vida continua igual. Mas, se a gente quer uma vida diferente, a gente precisa agora, no presente, semear essas escolhas diferentes, acertadas, né, para colher um futuro melhor. E nessa nossa cosmovisão cristã, um futuro, né, onde nós somos versões mais parecidas com Cristo, mulheres mais piedosas, mais sábias, mais prudentes, né, mais ajustadas, mais cheias de paz, de alegria, do fruto que o Espírito Santo gera em nós. Se é isso que a gente quer, existe sim algumas renúncias, né, um caminho que para muitas vai ser um pouco penoso, dependendo de que distância você tá dessa qualidade de vida, né? Mas eu queria, nesse primeiro momento, nessa parte introdutória, né, fazer você refletir sobre isso, né? O quanto que você está disposta a investir no longo prazo. Porque a gente está sempre querendo coisas aqui e agora, né? Ai, seria muito bom isso, né? Que tudo o que a gente quer acontecesse como mágica, mas não é assim. Então eu preciso entender que eu estou aqui lançando sementes e que tudo isso que eu almejo ter e ser futuramente são pequenos passos imperfeitos, mas constantes, dedicados, né, com diligência, como a gente já falou aqui. E esses passos vamos encaminhar para essa vida, tá bom? Agora vamos imaginar alguns exemplos aqui, né? Vamos falar de saúde. A gente sabe que o nosso corpo ele foi feito para se movimentar. A gente precisa de atividades e tudo mais. Mas o que que a gente prefere fazer? Ficar sentadinha ou deitada na rede, no sofá, de perna para cima, né? E a gente acaba descansando mais do que deveria, ou não nos movimentando e nos exercitando. E acaba que a gente quer
uma vida boa, mas a gente não tem a maturidade suficiente, né, para fazer o que precisa ser feito. A gente está muito mais com essa imaturidade de criança mesmo, de dizer eu só faço o que eu quero, não tô com vontade de ir pra academia, não tô com vontade de caminhar, então não vou, não tô com vontade de comer tal coisa, não gosto de tal coisa e não vou fazer. E a vida adulta é muito sobre fazer o que precisa ser feito, o que a gente sabe que é certo. E a vida cristã também. Não é sobre as nossas vontades, o que eu acho ou o que eu quero. É sobre o que precisa ser feito, é sobre o que a palavra de Deus nos orienta. Então a gente precisa mudar esse pensamento de só faço o que eu quero, só faço o que eu gosto, né? Às vezes, quando a gente só obedece a nossa vontade, o caminho que essa nossa vontade nos leva, pode ser cruel para nós. Então a gente precisa, sim, de muita sabedoria para tomar as decisões, né? Outra coisa, alimentação. Todo mundo, né, já falou isso, que todo mundo gostaria de ter uma alimentação saudável, mas para o nosso paladar, que está acostumado com fast food, com muitos doces, a gente sempre vai preferir aquilo que é mais rápido, mais fácil, né? E acaba negligenciando o que o nosso corpo precisa, dos nutrientes necessários para dar força para esse corpo, vitalidade para esse corpo funcionar. E a gente sabe que um corpo saudável cumpre o seu propósito. Não adianta a gente querer viver o propósito de Deus e não ter força física para desempenhar isso, sabe? E não ter uma mente saudável para vivenciar esse propósito. Então a gente sabe e quer ser espiritualmente saudável, né? Mas que tipo de alimento nós estamos alimentando o nosso espírito? Nós sabemos que a palavra de Deus é o alimento bom, sólido, suficiente para nós. E aí a gente acaba se alimentando de muitas outras coisas. Ah, mas deixa eu conhecer, né, tal assunto, né, que parece muito mais interessante do que a Bíblia, parece, né, a gente vai atrás de novidades, de gente que tá falando sobre isso, sobre aquilo, e acaba que a gente ouve muito falar sobre Deus, mas vai muito pouco para a fonte, que é a palavra. Observem isso. Então, às vezes a gente já sabe o caminho. E esse é o grande problema, é isso que às vezes dá raiva na gente, né? Que a gente já sabe o caminho do corpo, da mente, das emoções, do espírito. A gente sabe o que faz bem, mas nos custa decidir colocar em prática. Até que isso se torne, então, o nosso natural, que é o que a gente fala aqui. Quando a gente vai criando essa rotina, às vezes na marra, uma hora ela vai se tornar natural pra gente. Uma hora acordar e correr para Jesus, para a Bíblia, vai ser a coisa que você já faz. Beber água, comer salada, fazer caminhada, isso vai ser a sua vida, o seu natural. Mas até lá, isso precisa ser intencional. Esse é o nosso desafio. Colocar em prática, fazer o que é preciso, tá? Eu não tô dizendo aqui que vai ser penoso sempre. Vai ser penoso no início, até que isso seja implementado na sua rotina. E então as coisas vão melhorar, tá bom? Então observe isso, o seu hoje, ele foi construído de forma consciente ou não pelas suas escolhas do passado. E aí, esse seu futuro, né, ele está sendo construído agora. Então, para tudo e vê o que sementes são essas que estão nas tuas mãos e o que você está jogando aí pelo caminho, porque você vai colher. Seus bons hábitos, seus maus hábitos, eles vão gerar, sim, uma consequência para você. E dessa colheita não tem como fugir. Você vai carregar os frutos disso, bem ou mal, tá? Então, vamos gerar essa consciência. Então, é importante pensar, que futuro que eu quero ter? Quando a gente fala de planejamento e investir a longo prazo, a gente precisa pensar lá no futuro. Não como uma mente ansiosa, né? Mas com um planejamento saudável, né? Que mente eu quero ter? Que corpo eu quero ter? Que relacionamento com Deus eu quero ter? Que casamento eu quero ter? Que família eu quero ter? Que casa eu quero ter? Como? Com que eu quero trabalhar no futuro? Às vezes a gente está insatisfeito em coisas que a gente está vivendo hoje
E a gente precisa programar, né? Quero mudar de profissão, quero mudar de carreira, quero mudar de área de trabalho. Tá, que planejamento eu vou fazer para isso acontecer? Às vezes é um planejamento a médio ou longo prazo, de anos que você vai fazer essa transição, ou que você vai construir uma nova carreira, né? Tô dando só um exemplo aqui, mas passos precisam ser dados, sementes precisam ser lançadas para isso. Então, visualizar o futuro nos ajuda então a saber se eu quero isso no futuro, se eu quero um corpo saudável, um corpo forte. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso me exercitar, eu preciso me alimentar bem, preciso meditar. A gente sabe o beabá, então vou fazer isso. E aí eu tenho sempre em mente esse eu do futuro que eu tô construindo, porque quando tiver difícil aqui no presente, eu vou me lembrar, não, eu sei por que que eu tô fazendo isso. Eu sei por que que eu tô renunciando esse doce exagerado aqui. Eu sei por que que eu tô renunciando repetir essa comida, porque eu já tô satisfeita e eu não vou entrar nessa compulsão, porque eu tenho um alvo, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei por que que eu tô guardando esse dinheiro, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, quando você visualiza esse futuro, você é mais consciente no presente, naquilo que você está fazendo no presente. Isso é fundamental, tá? Muito importante. Vamos ver aqui onde é que eu tô. E é sempre importante ver essa luta, né? Que luta que a gente vai travar. E aí você precisa saber, né, que o homem carnal, ele vai estar sempre militando contra o homem espiritual. Então não espere vontade de jejuar, por exemplo, né? Não espere porque ela não vai vir. Vontade vai ter da gente comer um brigadeiro, não de jejuar, né? Então você não espera a vontade para fazer isso, você faz o que precisa ser feito. E ali no momento de jejum, né, dando esse exemplo, a gente está trabalhando o físico, porque vai desintoxicando o nosso corpo, né? Tem vários processos que o nosso corpo passa, de benefícios que o jejum traz. Espiritual, você está ali dizendo que Jesus é melhor que comida, melhor que bebida, que ele é suficiente para você. Você está dizendo que não é o seu desejo, a sua vontade que manda em você. Você está ali fortalecendo o domínio próprio. Isso é uma maravilha. Olha tantos benefícios que o jejum traz e a gente não jejua. A maioria das pessoas tem grande dificuldade de fazer jejum. Mas quanto mais você jejua, mais vai ficando fácil. Então, essa prática, né, precisa acontecer para que essa rotina venha a ser alinhada e a nossa vida comece a mudar. É instantâneo? Não, a gente está falando de longo prazo. Quando eu falo de longo prazo, eu estou falando de anos, de 5 anos para lá, tá bom? Vida se muda assim, gente, não tem outro jeito. Não tem dia para noite, não tem método que funciona para isso, tá? Tem disciplina, tem constância, repetição, criação de rotina. E aí a gente vai estabelecer um novo padrão para nós. E isso começa pela renovação da nossa mente. Precisamos focar nisso, tá? Então vamos lá. Não caia no erro de pensar que a sua vida vai ser sempre sofrida fazendo essas escolhas. Parece que para viver bem, né, a gente sempre tem que sofrer. Como eu já falei, a gente vai se treinar para gostar daquilo que é bom, né? E descobrir o prazer nas coisas realmente boas. É isso que muita gente que vem para Jesus depois de certo tempo no mundo tem dificuldade. Parece que tudo no meio dos crentes é difícil. Ela gostava lá do mundo que fazia o que a carne mandava e tudo mais. Mas por quê? Porque essa pessoa ainda não descobriu o prazer em Cristo. Porque quando ela descobre a verdadeira satisfação e contentamento em Jesus, ela vai saber que o que ela viveu no mundo e desfrutou lá no mundo era nada comparado com Cristo. Com a satisfação, o gozo que ele traz à nossa vida. Percebem isso? Então, vamos abraçar esse novo que a gente tanto deseja, porque ele é bom para nós. E porque nós vamos ser treinadas a cada dia para amar essa vida saudável, para amar essa mente renovada, para amar essa vida vivida em princípios eternos, uma vida que aponta para a glória de Deus em cada aspecto. Então vai valer a pena o seu investimento. Eu quero muito encorajar você nesse vídeo. Pense a longo prazo.
Planeje a sua vida a longo prazo. Dê os seus passos. Se for necessário, tome a sua vacina. Escolha a dor de um dia, né, o sofrimento de um dia, para uma proteção futura. Não tenha medo dessas escolhas que vão te fazer bem, vão te trazer o bem, tá bom? Combinado com isso? Então, vou finalizar aqui dizendo assim: viva de modo que o seu futuro, que lá no futuro, você celebre as escolhas que você fez hoje. Que a sua versão daqui a alguns anos venha agradecer as decisões que você tomou hoje, o posicionamento que você tomou hoje. Combinado assim? Vamos lutar, vamos ser diligentes nessas nossas escolhas e nesse padrão que a gente quer criar na vida? Força aí, minha irmã. Estamos juntas e vamos continuar nessa jornada. Um abraço.